A saúde oral impacta diretamente na qualidade de vida. Além disso, ela também pode influenciar no desempenho de atletas e praticantes de atividades físicas. No Na Prática de hoje, eu converso com o professor e especialista em odontologia do esporte, Cornelis Springer. Muitas bactérias da boca que causam doença cárie, doença gengivite, elas vão circulando pelo corpo. E elas vão se estabilizando em locais mais frágeis, por exemplo, a musculatura. Então já tem muitos trabalhos mostrando que a musculatura ela tem diâmetros diferentes de acordo com a saúde da pessoa. Então, às vezes, você vai para a academia e você está com a boca saudável, a hipertrofia é muito melhor do que quando está com doença de boca. Toda doença, inflamação crônica no corpo, ela causa uma diferença na multiplicação das células musculares. Olha que legal, é muito interessante como que a odontologia pode colaborar com o rendimento de um atleta. Outra coisa, o dentista do esporte, ele descobre se o atleta tem disfunção da articulação temporomandibular, ele descobre se o atleta é respirador oral crônico, ele descobre se o atleta está com algum problema dentário que está modificando a parte bioquímica dele. Então, hoje nós temos testes de saliva, olha que legal, que tem cortisol, testosterona, tudo na saliva. Então, isso em minutos a gente consegue ver se o atleta, a gente compara o cortisol dele no treino, no jogo, no pós-jogo, e a gente vê se esse atleta está tendo mudanças nesse cortisol. O cortisol é um hormônio muito importante que controla o nosso metabolismo. Se ele está muito alto, significa que tem muito estresse. Então, os atletas com altíssimo cortisol são os atletas que estão muito estressados, que vão desenvolver várias outras doenças, e isso o dentista do esporte pode colaborar com a equipe de saúde. Muitos atletas já têm o hábito e cuidado de usarem os protetores bucais. O acessório, além de importante para prevenir lesões, também impacta no desempenho. Os protetores bucais são órteses que são indicadas para os atletas, não só aqueles que vão receber um golpe direto, por exemplo. Todo mundo acha que é para um lutador de boxe, de MMA, mas eu já tive jogador de vôlei que já usava o protetor bucal, porque o protetor bucal ele é para proteger a articulação, proteger a musculatura, não só quando tem um impacto, né, mas talvez quando ele está treinando. Então, os atletas de academia, quem puxa muito peso em academia, deveria utilizar o protetor bucal, porque toda vez que a gente vai para uma atividade física extenuante, é fisiológico do nosso corpo a gente apertar, que a gente chama de briquismo. Então, a gente aperta os dentes, e quando a pessoa aperta os dentes, ela tende a causar uma reação muscular muito importante, que a gente chama de disfunção temporomandibular. Então, assim, a musculatura vai afetar a articulação. Então, que é talvez assim um dos temas mais atuais da odontologia hoje, que aflige está aumentando cada vez mais na população, é essa disfunção temporomandibular. Então, o protetor bucal, ele serve não só para absorver impacto, mas também na hora de você estiver treinando. Então, eu falo que quem faz academia, quem joga beach tênis, quem joga vôlei, tem que usar o protetor porque está fazendo exercício físico. O dentista explica ainda sobre a disfunção temporomandibular, que atinge parte da população mundial e pode ser percebida durante a prática de esportes ou atividades físicas. A questão da disfunção temporomandibular, que é chamada de DTM, é quando o paciente começa a sentir sinais e sintomas nessa região, por exemplo, dor na musculatura, dor de cabeça, às vezes até dor de ouvido. Então, pode ser considerado, vamos supor, reflexos dessa disfunção da articulação. Então, quando o paciente começa a apresentar sintomas, é multifatorial, é muito difícil, às vezes, a gente entender o motivo real, o porquê real. Mas muitos estudos já mostram que os atletas, eles têm alto índice dessa disfunção temporomandibular. Um dos estudos até que eu fiz, sabe, no América. Então, eu trabalho para o América Mineiro, então o que aconteceu? A gente estudou estresse e disfunção nos atletas. Os atletas que estavam mais estressados eram os que mais tinham disfunção temporomandibular. Então, eu deixo bem claro para vocês uma coisa, gente, a grande diferença entre esporte e atividade física. Então, quando o médico fala, olha, faça atividade física que é bom para a sua saúde, ótimo, é bom mesmo para pressão, para diabetes, para controle do emocional. Mas se você começa a competir, então aquela pessoa que fala assim, vou jogar o beach tênis, mas tem uma turminha que compete, que tem que ficar em primeiro sempre, que vai para o campeonato, quando você começa a fazer esporte competitivo, ele já não é mais
é bom para a saúde mental, né? A gente fala que começa a virar uma profissão, começa a virar uma rotina de estresse, onde a pessoa tem que ganhar, tem que vencer. Então, isso aí acaba, vamos supor assim, levando para um outro lado, né? Então, atividade física para desestressar é aquela atividade física tranquila, gostosa, que você faz porque você quer fazer, né? Não pode ser uma coisa obrigatória para vencer, para ir para campeonato. Então, é por isso que os atletas apresentam alto índice de estresse, alto índice de disfunção temporomandibular. É comum que durante a prática de atividades físicas seja realizado o consumo de isotônicos, mas pode ser um perigo para a saúde oral. Os isotônicos, eles têm um caráter muito ácido e os atletas consomem isso o tempo inteiro. Então, o legal é consumir o menos possível. E a gente pede para trocar pela água de coco. A água de coco, gente, é natural, é maravilhoso. Ah, mas como que nós vamos levar aquele tanto de coco para um clube ou para uma atividade física? Não, hoje tem empresas que têm água de coco engarrafadas, que têm uma certa validade. E no América já funciona assim, né? Uma parceria com a nutrição. E a gente tem uma empresa que fornece água de coco para os atletas. Então, hoje no treino, os próprios atletas preferem água de coco do que o isotônico. Então, é só a gente saber oferecer o que é melhor para o atleta. Então, gente, tenta usar o menos possível de isotônico, ainda mais atleta que consome muito carboidrato, né? Mas afinal, o que faz um especialista em odontologia do esporte? O dentista Cornelis Springer explica. O dentista do esporte, ele trabalha muito com prevenção. Então, eu faço um levantamento de necessidade de uma equipe ou de um atleta, né? Por exemplo, tem atletas individuais que vão para um campeonato de badminton, campeonato de tênis. Então, esse atleta não pode ter doença em boca. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente faz um trabalho de prevenção, eu treino os atletas, chama treinamento de higiene oral, iTop. Então, eu faço um treinamento de 3 sessões, onde esse atleta ele sai do meu consultório sabendo limpar a cavidade oral dele de uma maneira completamente diferente de um não atleta, né? Porque ele vai ter mais contato com carboidrato, ele vai ter contato às vezes com isotônico, com outros produtos, então ele tem que saber lidar com isso, não só quando eu estou presente, mas no dia a dia dele. Então, um dos trabalhos é esse, é educar o atleta, né, para uma odontologia mais moderna, mais preventiva. Outro ponto que eu trabalho muito é na parte curativa, quando o atleta sofreu trauma de nariz, trauma de zigomático, então eu faço o protetor facial para ele, faço o protetor bucal, né? Então, o protetor bucal, em alguns casos, ele tem que ser utilizado de qualquer maneira. Em alguns esportes ele é até obrigatório, em outros não. Mas eu gostaria muito que a maioria dos esportes utilizasse, né? Por exemplo, os goleiros, né? Os atacantes do futebol, eles tinham que usar protetor bucal. Que são os que mais sofrem traumatismo, são os atacantes e os goleiros. E o que a gente vê é que isso não acontece, né? Então, assim, em esportes como o MMA, como o jiu-jitsu, o judô, ele é obrigado a usar o protetor bucal. Então, isso é interessante que eles já utilizam normalmente. Outro trabalho também do dentista do esporte é planejar com a equipe multidisciplinar de saúde qual é o momento de tratar daquele atleta, qual é o momento de operar um atleta. Ele está na pré-temporada, ele está em temporada, eu posso tirar ele da temporada, ou vai ser quando ele está no departamento médico. Então, esse planejamento é extremamente importante para a gente não atrapalhar o desenvolvimento físico e mental desse atleta ao longo da temporada. Outro ponto que a odontologia alerta é sobre a síndrome do respirador oral. Sobre isso, o dentista pede uma atenção aos pais para que notem os sinais desde a infância. O respirador oral é muito importante os pais. Agora eu vou dar um recado para todos os pais de crianças, né, bebezinhos. Então, assim, o neném está lá com 1 ano de vida, respira pela boca, não consegue respirar direito pelo nariz, vive gripado, asma, bronquite, tem problemas respiratórios constantes. Gente, tem grande chance de ser um respirador oral. E quando na infância é muito fácil de tratar. Depois que passa da adolescência, vai ficando muito mais difícil. Tá? E geralmente o que acontece? Existe uma síndrome do respirador oral. Por que a gente chama de síndrome? Porque muda o corpo todo da pessoa. Então a criança que vai respirando pela boca não chega oxigênio no cérebro de maneira devida. Então existe a gente chama de déficit de aprendizado. Então, a criança é mais difícil de aprender as coisas. Além disso, ela começa a ter uma mordida completamente errada, porque o ar não entra pelo nariz, ele entra pela boca e muda
e muda os ossos e os dentes na boca. Então, isso tudo vai alterar a deglutição dessa criança. Então, essa criança vai querer comer alimentos mais fáceis de comer, papinhas, ele não vai gostar de comer fruta, verdura, que é mais difícil de mastigar. Então, muda tudo, muda a mastigação, muda a deglutição, e se muda a deglutição e mastigação, muda a absorção de nutrientes no intestino. Então, essa criança, ela cresce menos do que deveria, geralmente são mais obesos, vão precisar de antibiótico, porque essas doenças respiratórias, às vezes, tem que dar antibiótico antes de 2 anos de idade, e antibiótico também muda toda a flora intestinal da criança. Então, gente, o respirador oral é hoje uma das coisas que todo profissional da saúde tem que ficar ligado, fonoaudiólogo, médico, dentista, fisioterapeuta. Tem um paciente, respirador oral, ele tem que entrar em tratamento o mais rápido possível. E os papais e as mamães ficarem muito atentos, porque às vezes o pai e a mãe não leva a criança no dentista cedo, o que é um erro, porque tem que levar quando está grávida. Então, quando a mãe está grávida, ela tem que ter um pré-natal odontológico para o dentista ensinar o pai e a mãe como vai cuidar da boca dessa criança e quais são os sinais que a criança já apresenta quando ela já nasce. Então, isso tudo pode, gente, prevenir várias doenças de saúde, várias doenças sistêmicas, porque o respirador oral já está ligado a várias doenças sistêmicas.